Aleluia, glória a Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês nessa noite. Já quero desde já agradecer por essa oportunidade aos pastores dessa igreja, pastor Edilson, pastora Sabrina. Muito obrigada. Esse casal abençoado. Nós convivemos muito tempo lá na Taquara, né? E é a primeira vez que eu venho aqui com vocês, aqui dirigindo. Também quero agradecer esse casal abençoado. Que lembrança, nossa! Eu era adolescente, gente. Mas é porque eles eram muito novinhos, entendeu? Nossa diferença não é isso tudo, não. Mas eu dou glória a Deus por essa oportunidade, desejando que o Senhor continue abençoando essa casa cada vez mais, trazendo paz, prosperidade sobre esse lugar, e que vocês cresçam, que isso se torne um problemão, que vocês vão ter que arrumar um lugar maior, né? Recebe aí se vocês quiserem. Tem problema que é bom, né? Que é gostoso de viver, né? Mas compartilhar com vocês nessa noite uma palavra que me acompanha há muito tempo. Muitos anos essa palavra me acompanha. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 5. Uma aplicação que o Senhor trouxe ao meu coração dessa palavra para as famílias. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas 1, vocês acharam? Pode dizer amém? Amém. Diz assim, a minha versão é a NVI. Diz assim a palavra do Senhor. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, a mulher dele, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, porque obedeciam de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eles, porém, não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias servia como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio de acordo com o costume do sacerdócio para entrar no templo do Senhor e oferecer incenso. Quando chegou a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias viu o anjo, ficou assustado e dominado pelo medo. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, pois a sua oração foi ouvida. Isabel, a sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos do povo de Israel ao Senhor, o Deus deles. Ele irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, e assim deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Pois sou velho, e a minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, e estou sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você essas boas novas. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou nas minhas palavras, as quais se cumprirão no devido tempo. Aleluia. 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 Vamos para o 23. Quando terminaram os dias do seu serviço sacerdotal, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, a sua mulher, engravidou. E durante 5 meses não saiu de casa pensando: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação diante do povo. Senhor, aqui está a tua palavra. Nós nos rendemos a essa palavra nessa noite.
nós nos rendemos à voz do Espírito Santo e te agradecemos porque o Senhor ainda fala na terra. Obrigada, Senhor, porque ainda há direção para o teu povo, a orientação para o teu povo. Obrigada porque essa foi a promessa que Jesus nos fez. Estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, nessa noite, Senhor, usa-me apesar de mim mesma. Senhor, usa-me para a glória do teu nome. Fala aos nossos corações, porque nós precisamos sair daqui, Senhor, diferentes da maneira como nós entramos. Senhor, pode nos confrontar, pode remexer com a gente, pode revirar do avesso, pode fazer o que o Senhor quiser, porque nós estamos, Senhor, sedentos de Ti. Louvado seja o Teu nome para sempre. Nós Te louvamos por essa palavra viva e eficaz, que despedaça o jugo. Ó Deus, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, que sabe exatamente onde começa a alma, onde começa o espírito, sabe as juntas e as medulas onde estão. E essa palavra que é apta para discernir as intenções do nosso coração. Nós Te louvamos por essa palavra, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Essa é uma história que eu sou apaixonada na Bíblia. Eu sou apaixonada por esse casal. Aliás, olha que nome bonito. Dá para perceber, gente, que eu estou grávida? Vocês acham que eu estou grávida? Né? Estou com 6 meses e é um menino, é Levi. Meu menino. Mas olha que nome bonito para botar na sua menina, Isabel, hein? Que nome lindo. Esse casal é, para mim, um casal referência. E o Senhor colocou essa palavra no meu coração, esse casal, como referência de uma família que passou pelos momentos difíceis da sua vida, sem perder a sua dignidade. Passaram por momentos de humilhação, passaram por momentos de vergonha, passaram por momentos de desesperança e até mesmo de se sentir no porão da incredulidade. Mas não perderam a sua postura, não perderam o seu posicionamento em Deus. A palavra diz aqui claramente que Zacarias era um sacerdote que servia ao Senhor no templo. E no versículo 6 nós lemos que ambos eram justos aos olhos de Deus. Ambos, tanto Zacarias quanto Isabel, tinham uma linhagem levítica. Eles pertenciam à tribo de Levi, a tribo escolhida para servir ao Senhor diante do seu templo. Mas, como se não bastasse, como se isso já não fosse grande coisa, a Bíblia está dizendo que eles não eram apenas levitas de linhagem, eles não eram apenas crentes nominais, eles não eram apenas crentes para mostrar para os outros, eles de fato eram justos. E eu acho lindo que quem diz isso a respeito deles, como se não bastasse ainda ser justos, obedeciam de modo irrepreensível a todos. Todos, está escrito aqui na minha Bíblia, ó, todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Gente, o que é isso? Que coisa gloriosa. Sabe o que é irrepreensível? Sabe o que é ser irrepreensível? É ninguém ter motivo para te repreender. É você não dar motivo para você ser chamado a atenção. Já pensou se Zacarias e Isabel fossem membros aqui da Valqueire? Vocês iam olhar e falar assim, meu Deus, que casal é esse? A gente não precisa chamar atenção de nada, não precisa nem conversar com nada. Sabe? E o mais lindo é que quem fala isso de Zacarias e Isabel não são eles mesmos. Não são eles mesmos que dizem, olha, mas nós temos sido fiéis a Deus. Deus, eu tenho sido teu servo. Eu estou obedecendo os teus mandamentos. Não, quem dá testemunho deles é nada mais, nada menos do que a própria palavra. É a palavra, é o próprio Deus que diz que esse casal era justo, era obediente e que viviam de modo irrepreensível, fazendo valer o seu sacerdócio. E aí eu começo a me perguntar, o que o céu está dizendo da minha casa? Eu começo a me perguntar se a palavra testifica da minha casa. A palavra consegue dar testemunho de mim?
A palavra é Cristo, o Verbo de Deus. Cristo é a palavra de Deus. É o Verbo, é a palavra em movimento. A palavra viva e eficaz. E eu fico pensando o que Jesus está pensando da minha casa. Porque muitas vezes a gente vai se preocupar com o que os outros estão pensando da nossa casa. Não é assim? A gente, olha, estamos chegando na igreja. Não fica com essa cara emburrada, não, senão vão pensar que a gente está brigando. Não faz assim, não. Senão vão pensar o quê? Que a gente está passando dificuldade. Estão entendendo? A gente tem essa tendência natural de se preocupar com a imagem que os outros vão ter de nós. Mas esse casal estava muito preocupado em viver uma vida fiel, que agradasse ao Senhor, de receber o testemunho que não muda, o testemunho que não falha, porque mais importa agradar a Deus do que agradar aos homens. E apesar de tudo isso, nós vemos aqui, oh meu Deus, por que não parou no 6? Por que não parou no versículo 6? Chegou o 7. E o 7 vai dizer que eles, porém, não tinham filhos. Gente, sabe aquele negócio? Zacarias e Isabel, tão lindos, tão fofinhos, né? Tão servos de Deus, tão cheios, tão maravilhosos, tão exemplares. Mas, gente, tem sempre um mas na nossa vida, não tem? E você aí reclamando, e eu aqui reclamando dos poréns da minha vida. Se Zacarias e Isabel não passaram sem um porém, quem somos nós na fila do pão para querer viver sem as contrariedades da vida? Se tem algum professor de português aqui, ou algum amante da língua portuguesa, vai saber que a gente está falando de uma conjunção adversativa, mas, porém, contudo, entretanto, todavia. Não é isso? Essa conjunção vai expressar uma contrariedade. Né? Pastora Tatiana, muito engraçada, mas aí eu vou falar alguma coisa contrária. Se prepara que vai vir uma contrariedade. Mas não mexe com ela, que ela vira uma... Não é assim? É para expressar uma contrariedade. E quantas vezes você olha para a sua vida, você vê, Deus, eu tenho tudo, parece que eu tenho tudo para ir, não é? Tenho tudo para dar certo. Inteligente, bonita, abençoada, família próspera, aí vem, mas recebeu um diagnóstico. Mas recebeu uma notícia que não queria ter recebido. Mas tem uma pedra no sapato que machuca. Mas tem um calo que não se cura. Mas tem um espinho na carne, não é assim? E a gente diz, Senhor, se não fosse isso, estava bom demais. Mas nós não estamos isentos das contrariedades da vida. A gente precisa ter maturidade para viver a vida cristã. Se você vem para a casa do Senhor, se você vem para os pés de Jesus, esperando uma vida sem nenhum porém, sem nenhum mas, sem nenhuma contrariedade, você está vivendo em outro mundo. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus não escapou das contrariedades da vida. Jesus sofreu todas as dores, todas as feridas que você poderia imaginar. E nós estamos aqui para quê? Para completar as aflições de Jesus. Nós estamos aqui para completar a obra que Ele começou a fazer na terra. E aí a gente precisa ter essa maturidade, porque senão você começa a entrar em crise de fé. Sabe? Porque naquela época não ter filho era uma vergonha. Uma mulher que não pudesse engravidar, você não vai encontrar na Bíblia, procura, de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar um texto, Deus chancelando o que o homem dizia. Uma mulher não ter filhos é uma vergonha, você não vai ver Deus falando isso. Isso nunca partiu de Deus. Isso partiu da inferência dos humanos. Se não está tendo filho,
é porque Deus não está abençoando. Se não pode engravidar, se é estéril, é castigo de Deus. Vocês já viram Deus falando isso? Deus não fala em nenhum momento. Porque senão ele falaria isso de Ana, e ele não falou. Senão não teria por que fazer isso com Sara. Senão não teria por que Sara ser estéril. Não teria por que Rebeca ser estéril. Não teria por que Isabel ser estéril, se a própria palavra diz que ela era irrepreensível. Não está batendo o negócio. Pessoas e famílias que vivem de maneira justa e santa diante de Deus também passam problemas que você olha e diz assim, isso é totalmente contraditório. Como que pode? Eu passo umas contrariedades na minha casa. Eu passo umas contradições na minha casa. Eu sou formada em psicologia. Sou casada com um pastor que é filho de pastor, neto de pastor, primo de pastor, sobrinho de pastor. É pastor para cima, é pastor para baixo, é pastor para um lado, é pastor para o outro. Nós estamos tudo cercados. Ensinados na igreja, crescemos na igreja, e aí eu tenho meu segundo filho, autista. Diagnosticado com autista. Nível 2 de suporte. Pode ser que alguém olhe para mim e diga assim, pastora, a senhora tem alguma coisa escondida aí na sua vida. Não é possível, tem um pecado que a senhora tem que se arrepender. O que vocês acham? A gente manda plantar batata ou não? Eu estou livrezinha para falar, porque como eu estou grávida, eu boto a culpa no hormônio. Eu falei para o meu marido, eu vou aproveitar todos esses 9 meses. Todos esses 9 meses. Porque eu boto culpa na progesterona, boto culpa no hormônio da gravidez. Não dá vontade da gente mandar plantar batata? Não é, gente? Não é mesmo, gente? Por quê? Porque eu não sou isenta. E como Deus já trabalhou na minha vida através dessa criança, vocês não têm noção. Quanta coisa Deus já fez na nossa casa através dessa criança, vocês não têm noção. Quanto acesso ao coração de Deus nós tivemos através dessa criança, vocês não têm noção. Por quê? Nós não somos os alecrins dourados do reino de Deus. Se quer participar do reino, quer participar do filé mignon do reino, quem quer? Eu quero. Participa da chicória, do machixe, do giló também. Mas não, eu quero escolher, pastora. Eu quero escolher. Eu quero escolher porque eu quero passar. Vá sim, com certeza. A Bíblia diz, aquele que nem ao seu próprio filho poupou. Esse versículo eu fico olhando assim, Deus, uma pessoa que é capaz de dar o próprio filho dele para morrer por assassino, bandido, criminoso, sinceramente, eu não sei do que essa pessoa não é mais capaz de fazer. Aquele que não poupa o próprio filho. Aí fica você aí, querendo ser o poupadinho de Jesus. Mas Jesus não foi poupado, não. Jesus está olhando para você assim, meu filho, minha filha, você está me pedindo uma coisa que nem eu recebi. Você está querendo que eu te livre de uma coisa que nem eu fui livrado, que eu tive que ir lá para a cruz. E Jesus não foi fake, não foi inteligência artificial, não, gente, aquele negócio. Foi verdade mesmo. Ele apanhou de verdade. Ele sangrou de verdade. E não tinha ninguém mais justo e mais inocente do que ele. Então, você precisa saber, Deus está dizendo, tem sempre um porém, tem sempre um mais, mas você não vai poder perder a sua dignidade, você vai passar por isso aí, por esse porém. Você vai viver qualquer mais de Deus, mas você não vai deixar a coroa cair da tua cabeça, você vai guardar o que você tem, para que ninguém tire de você aquilo que o Senhor vai te entregar através dessa situação. Aleluia! Aleluia! E a palavra continua dizendo, no versículo 8, que no meio dessa contrariedade toda, certa vez, um dia, que o Zacarias pensou que seria um dia como qualquer outro. Quem sabe é como você está sentado aqui hoje. Você vai lá no culto da família. Mais uma sexta-feira. Mais um dia que eu vou para a igreja. Sem muita expectativa. Vou ver lá o que aquela pastora vai falar. Vamos ver o que Deus tem para hoje. Sabe, você vem assim para cumprir.
como se fosse um dia comum. Zacarias estava nesse dia comum. Ele foi cumprir o serviço dele como ele já fazia anos. Ano após ano. E naquele dia, a palavra diz que ele foi escolhido por sorteio para entrar no templo do Senhor e oferecer incenso. Deixa eu te explicar aqui uma coisa para você entender como que Deus trabalha na história. Aqui está dizendo que foi um sorteio. Vocês acreditam que foi um negócio assim? Ai, sorteou. Está parecendo um sorteio que a gente vê aí fora acontecendo, né? A gente fala, um sorteio, olha lá quem foi o sorteado. Foi Deus que conduziu aquilo dali. Foi Deus que botou o Zacarias naquele dia, naquele lugar onde ele deveria estar. Não foi obra do acaso. Foi um sorteio para os homens. Mas foi um propósito divino. Zacarias não estava nas mãos dos homens naquela hora. O destino dele não foi traçado pelos homens. Naquela hora, a soberania do Senhor entrou em ação e disse, hoje eu boto ele lá dentro do templo. Hoje eu boto ele diante do altar do incenso. Porque hoje vou falar com ele. Hoje vou me revelar a ele de uma maneira sobrenatural. Só para você entender, haviam 24 grupos de sacerdotes que serviam continuamente no templo do Senhor. Quem instituiu esses 24 grupos foi o rei Davi. Foi ele quem estabeleceu os turnos. Então, pensa comigo. Eram 24 grupos, certo? Cada grupo servia por aproximadamente uma semana. Ia para o templo, servia por uma semana, voltava para sua casa. Então, fazendo as contas, cada grupo, cada um dos 24, eles tinham cerca de 2 oportunidades por ano para servir no templo do Senhor, só 2. Fora as festas, porque quando aconteciam as festas, geralmente chama todo mundo, porque muita gente tem que servir. Mas, de uma maneira geral, cada grupo só teria 2 oportunidades para servir no templo do Senhor, certo? 2 vezes por ano, só. Cada oportunidade dessa, acontecia um sorteio, porque ninguém sabia o que ia fazer. As tarefas eram sorteadas. Então, um poderia estar no pátio, outro poderia estar no altar, o outro podia estar fazendo qualquer coisa ali, porque as tarefas eram divididas entre eles. Justo nesse dia, justamente nessa época da história da humanidade, em que Jesus está prestes a ser enviado pelo Pai, justamente nessa época, ele é sorteado para servir no altar do incenso. E você sabe que incenso na Bíblia é símbolo de quê? Oração. Incenso na Bíblia é o símbolo das orações que sobem diante de Deus como um cheiro suave. Quando eles acendiam aquele incenso, aquela fumacinha começa a subir, e era aromática, e era uma receita exclusiva do templo, não podia ser copiada. A receita do perfumista era exclusiva do templo, vocês sabiam disso? Está lá no Pentateuco, está lá no livro da lei isso. Tinha a receita certinha para fazer o aroma, tinha que ser com aqueles ingredientes, ninguém podia imitar, não podia fazer esses negócios que imitam os perfumes, não podia. Aquele perfume era do templo. Quando acendia, aquela fumacinha ia subindo, e ela simbolicamente alcançava as narinas do Senhor, e o Senhor sentia o cheiro suave daquele incenso, como se o Senhor estivesse recebendo a oração dos santos. Então, quando você estiver orando, pense nessa simbologia bíblica. No momento que você está orando, você não está vendo nada, você não está sentindo cheiro nenhum, mas há um perfume que está subindo diante do Senhor.
E o Senhor está sentindo o cheiro, o aroma daquele perfume, que são as orações dos santos que estão subindo diante do Senhor. Hoje, o altar do Senhor somos nós. Eu sou o altar, você é o altar. É aqui que nós sacrificamos ao Senhor. E é a partir de nós que Ele quer sentir o bom perfume de Cristo. Então, pense nisso. Ele estava ali dentro, oferecendo incenso. Agora vamos aqui comigo, vamos. Fala a verdade. Se é você, se eu abro o papelzinho, Sabrina, e está lá, altar do incenso, eu falo, não brinca. Eu? No altar do incenso hoje? Demorou. Porque eu ia entrar naquele lugar tão exclusivo, que não é qualquer um que pode sair entrando, não é qualquer um que pode sair mexendo. E eu ia olhar e ia falar assim, meu Deus, é a oportunidade. É a oportunidade que eu estava precisando, eu estava esperando. A gente não é assim? Se você está diante do altar do incenso, que é símbolo de oração, você está ali dentro sozinho. Gente, eu ia pedir tudo e mais um pouco. Eu ia me deixar levar por aquele lugar. Eu ia me empolgar. Eu falei, hoje eu vou fazer todos os pedidos da minha vida, que eu não sei quando é que eu vou entrar aqui de novo. A Bíblia diz que Zacarias estava ali dentro oferecendo incenso e o povo estava orando também. Mas lá fora, mas Zacarias estava dentro. Zacarias poderia orar ali naquele lugar secreto. E foi ali naquele secreto que Zacarias recebeu uma revelação. Porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu naquele momento à direita do altar do incenso. Eu quero declarar uma coisa sobre a minha e a sua vida nessa noite. Hoje se abre uma janela específica do céu no altar do incenso. Eu quero dizer uma coisa para você. O novo e vivo caminho está aberto para mim e para você. Pelo sangue de Jesus, esse novo e vivo caminho está aberto. Esse caminho não fecha, sabia? Não é linha amarela e Serra Grajaú, Jacarepaguá, que uma hora está aberta, outra hora está fechada, você nunca sabe o que vai acontecer. Esse novo e vivo caminho está continuamente aberto por aqueles que querem passar por ele. Essa sala está aberta 24 horas. Não tem horário preferencial. Você pode falar na hora que você quiser. Você pode acessar a hora que você quiser. Pode ser 6 da manhã, pode ser 3 da tarde, pode ser 5 da tarde, pode ser meia-noite. 3 da manhã também, pastora? Pode. 2h30? Pode? Pode. Pode, pastora? Pode. A hora que você quiser acessar. Mas sabe uma coisa que eu acredito? Que apesar de eu ter as 24 horas, 365 dias por ano para acessar, parece que Deus separa dias especiais. Parece que Deus separa momentos especiais. E nesses dias e nesses momentos, Ele faz questão de estar ali para te receber de uma maneira diferenciada. Tem dias que não é você que vem à presença, é o Senhor que marca um encontro com você. Você entendeu? Tem um hino que eu gosto que ele fala, quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Vocês acham que vocês chegaram aqui, Jesus já estava aqui antes de você chegar. Não, eu vou chegar lá hoje que eu vou invocar a presença de Jesus. Eu estou aqui. Eu estou aqui, cheguei antes de você. Na verdade, eu estava esperando você aqui. Quantos ficavam na dúvida? Será que eu vou hoje ou não vou? Não sei, estou cansado. Legítimo. Cansaço é real. É verdadeiro. E você não sabe nem como você conseguiu chegar aqui. Você não sabe. Ficou olhando a roupa em cima da cama assim, ó. Ficou olhando a roupa pendurada no cabide. Ficou, vou, não vou, vou, não vou. Quando você viu, você já estava dentro da roupa. Algo te atraiu a esse lugar, mesmo contra a sua vontade. Porque não foi você que veio, foi o Senhor quem te trouxe. Porque num dia comum como esse,
Deus escolhe dias comuns, dias que nós não damos valor, dias que nós não estamos com expectativa nenhuma. Deus escolhe dias como esse para marcar as nossas vidas. E você talvez possa não estar vendo, mas há uma palavra do Senhor sobre nós aqui. Hoje tem uma janela específica aberta. Hoje eu estou te esperando de uma maneira diferente no altar do incenso. E ao final desta palavra, você e eu, nós teremos a oportunidade de oferecer o nosso incenso ao Senhor. E você vai fazer o pedido da tua alma. Hoje você se coloca nesse lugar. Saiba que hoje você não veio, você foi sorteado. Hoje você foi sorteado por Deus para estar aqui de uma maneira diferente pela tua casa, pela tua família. Há uma palavra específica de Deus, uma janela específica de Deus aberta no céu para a tua vida, para a tua família. Aleluia. Oh, como é bom. Quem aqui não ia gostar de estar orando? E quando tu olha para o ladinho assim, está à tua direita um anjo do Senhor. Você ia gostar? Hã? A irmã foi sincera. Fala a verdade, irmã. Ia gostar, né? Mas quem também ia ficar com medo? Eu ia. Ô, gente, o Zacarias era sacerdote. Ele estava acostumado com essas coisas. Ele ficou tremendo de medo. Vocês querem conhecer uma vergonha minha? Um dia eu fui ministrar numa vigília, num centro de recuperação para dependente químico. Pensa, na vigília, né? Já era meia-noite, começava a vigília. Aí fui, ministrei, foi uma benção. Aí o pastor, que era o diretor do centro de recuperação, Deus tomou ele. E foi ele quem me avisou que eu estava grávida da minha primeira filha. Ele falou, tem uma criança sendo gerada no seu ventre agora. Eu falei, mas como que agora? Agora? Eu não estou sabendo disso. Agora, tem uma criança. E quando eu fiz a ultra, eu voltei, deu 6 semanas, o dia exato que ele falou. Que era, a menina estava sendo gerada já no meu ventre. Aí ele falou um monte de coisa, depois ele disse assim para mim. E hoje, de madrugada, o anjo do Senhor vai te visitar na tua casa. Ah, irmã, para que ele falou aquilo, irmã? Porque nessa época eu ainda não tinha filhos, morava só eu e meu marido da Marinha estava viajando, eu estava sozinha em casa. Acontece que eu era uma medrosa, pensa numa medrosa. Medrosa toda a vida. Ele alugou um triplex na minha cabeça. Eu fiquei com aquilo, o anjo do Senhor vai passar na minha casa. Eu falei, o que será que ele vai fazer lá? Eu falei, mas como é que ele vai... Ai, Deus, eu tenho medo de ter visão. Eu tenho pavor de ter visão. Não quero ter visão, não, Senhor. Não me mostra, não. Porque quem tem visão das coisas boas. E das coisas ruins também. Você não escolhe o que você vai ver, não, né? Eu falei, ai, Jesus, não me mostra essas coisas, não. Quando quiser me mostrar, me mostra Jerusalém. Só as coisas lindas, os anjinhos, tal. Não me mostra coisa de demônio, que eu não quero ver, Jesus. Mas aí a gente não tem escolha, né? Vez ou outra tem que ver. Gente, eu fui para casa. Eu fui pensando, o que eu vou fazer? Eu não vou ficar sozinha com o anjo do Senhor lá, não. Eu morava num apartamento pequenininho, só tinha um quarto. Eu falei, eu nem vou poder mudar de cômodo. Se eu for, ele já vai me alcançar, o que eu vou fazer? Gente, olha, eu era novinha, né? Minha cabeça lá, eu fiquei apavorada só da ideia de um anjo do Senhor aparecer para mim, gente. Né? Me respeite, por favor, né? Não saiam daqui com uma visão ruim de mim, mas eu estou sendo sincera. Sabe o que eu fiz? Eu liguei para minha irmã. Liguei para ela e falei, Renata, ela, o que é? Falei, vai lá em casa dormir comigo. Ela, por quê? Eu falei, não, é que Fabiana está viajando, estou me sentindo sozinha. A vergonha de falar. Não, é que o pastor falou que o anjo do Senhor vai na minha casa. Eu estou apavorada. Eu tanto implorei que ela foi. E quem falou que eu dormi? Eu não dormi. Eu fiquei o tempo todo vigiando assim. Olhando para a beira da cama, se o anjo do Senhor aparecer. O que aconteceu? Nada. Vocês iam aparecer para uma incrédula igual a mim? Cancela na hora. Cancela. Botei e fiquei dormindo, agarrada com a minha irmã aqui, ó. Não vai me soltar. De pavor que eu fiquei. Tem outra vergonha.
A gente tem que falar das nossas vergonhas, não tem, gente? Tem que falar. Nessa eu já tinha meu segundo filho, ele era bebê. Aí eu entrei numa busca intensa com Deus, orando de madrugada, buscando o Senhor. Não, já não estou mais com medo como eu tinha antes, entendeu? Agora eu já estou em outro nível. E eu ficava orando, e eu lembro que naquela semana eu ficava cantando direto o hino. Traga-me para mais perto. Leva-me mais profundo. Eu quero conhecer o teu coração. E era jejum de 24 horas. E hora de madrugada. Eu chegava a oferecer madrugada inteira orando. Vi o sol nascendo. E eu assim, Jesus, eu quero mais da tua presença. Eu quero mais da sua presença. Eu quero te conhecer profundamente. E um belo dia, eu orei e fui dormir de madrugada. Já devia estar em sono, quando, de repente, eu começo a ouvir um barulho ultrassônico. Eu não consigo explicar. É um barulho ultrassônico, assim, ó. Um barulho esquisito. E, de repente, eu estava deitada de bruço. Eu comecei a sentir o meu corpo levitando. Eu não sabia se o meu corpo estava subindo ou se eu estava saindo do meu corpo. Eu falei, parece até aquele negócio de Paulo, né? Não sei se é dentro do corpo, se é fora do corpo. Eu só sei que eu estava claramente indo embora. Só que nisso que eu sentia como se eu estivesse saindo do meu corpo, como se eu estivesse sendo sugada para ser levada para outra realidade, para outro lugar. Só que eu não via nada. Estava tudo escuro. Ai, irmãs. Quando eu comecei a sentir o meu corpo levitando, flutuando, que eu ia embora, eu comecei a gritar, não! Não! Na minha mente eu gritava, não, pelo amor de Deus, não! Quando eu comecei a gritar, eu fui na cama assim, com tudo de volta. Ó. Pá! Eu senti o pá na cama de novo. E quando eu caí na cama de novo, eu escutei uma voz me dizendo, você não está pronta. Aí passei a semana, né? Traga-me para mais perto. Leva-me mais perto. Aquela vergonhinha de cantar. Não é? Por isso que a gente não pode julgar esse homem. Por isso que não dá para julgar ele. Você diz, como é que o Zacarias me faz um papelão desse? Dentro do altar do incenso, com uma oportunidade. O homem perde a estrutura. O homem perde a estribeira. Com medo. E o pior, Gabriel vai olhar para ele e vai falar, tem medo não, Zacarias. E Gabriel vai falar, a sua oração foi ouvida. Gente, olha a quantidade de versículo tem aqui só para falar de promessa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E só versículo enorme, assim, ó. Pelo menos 5 versículos enormes aqui, ó. Só de promessa. O teu filho vai se chamar João, ele vai alegrar muita gente, vai ser tremenda a vida dele. Depois de ouvir aquilo tudo, Zacarias fala assim, ó, como é que eu posso ter certeza disso? A incredulidade tomou o coração dele. De uma forma. Eu quero declarar para você que no altar do incenso, uma novidade de vida vai ser revelada no meio da contrariedade que você está vivendo. É um novo sonho, é um novo projeto, é um João que Deus vai enviar na sua vida. No cenário da impossibilidade. Sabe, todo aquele cenário de impossibilidade drenou Zacarias de uma forma. Ele saiu do modo sobrenatural de Deus. Ele saiu, ele não conseguia mais enxergar como era possível. Porque a impossibilidade inicialmente era de Isabel, ela era estéril. Depois a impossibilidade também se tornou de Zacarias, porque ele era avançado de dias. Uma impossibilidade que era de 1 virou impossibilidade de 2. E quem sabe na sua casa você está sentindo a mesma coisa. Pastora, começou com meu marido cansado. E aí eu fico tentando carregar o cansado. Eu fico tentando carregar ele nas costas. E de tanto tentar carregar a casa nas costas, agora eu estou cansada. A impossibilidade que era de 1, agora é de 2. Agora são 2 cansados.
Agora são dois desanimados. Eu olho para a cara dele. Ele olha para a minha cara. Eu não tenho uma palavra para ele. Ele não tem uma palavra para mim. Pastora, parece que o sacerdócio sumiu da minha casa. A impossibilidade que era de um. A falta de força. O desânimo. A fraqueza. Agora somos dois, pastora. Eita. Eita. Quem sabe todo o cenário da impossibilidade que você está vendo. Pastora, antes era uma impossibilidade financeira. Mas pelo menos eu ainda tinha a minha fé. Agora eu sinto que nem a minha fé, pastor, eu tenho mais. Porque é tanta pressão da vida. É tanto estresse. Você sente-se como aquela semente que foi lançada entre os espinhos. E os espinhos estão sufocando a palavra do Senhor na sua vida. E os espinhos são as preocupações da vida. São os estresses da vida. Pastora, antes era só um hipertenso, agora são dois. Assim não dá. Mas eu quero dizer para você que no meio dessa contrariedade, vem uma nova revelação. Vem um renovo de Deus. E eu quero dizer para você, não estranhe, mas o anúncio desse projeto vai denunciar as mais profundas estruturas de incredulidade do seu coração. Vai fazer igual aconteceu comigo. Que eu estava achando que eu estava abalando, que eu estava... E aí Deus foi me dando experiências que Ele foi vendo. Eu te amo, minha filha, mas eu preciso que você veja ainda estruturas de incredulidade que precisam ser derrubadas do seu coração. Porque se não derrubar essas estruturas agora, você não terá a força necessária para dar continuidade aos projetos que eu ainda tenho. Porque você hoje só vê essa situação aí, você acha que acabou. Mas Deus está te vendo lá na frente. E Deus não quer simplesmente te entregar coisas. Deus quer que você tenha estrutura para perpetuá-las. Deus quer que você tenha estrutura, porque você pensa que esse João que está vindo aí é só para acabar com a sua humilhação, não é? Você pensa que é para, igual Isabel estava falando, até que enfim Deus olhou para a minha dor, Deus olhou favoravelmente para mim, para tirar a minha humilhação diante do povo. E sim, vai tirar a sua humilhação, Deus vai te honrar, mas não pense que é só para isso, porque João não vem para tirar a sua dor nem a sua humilhação. João vem para alegrar o coração de muitos. João vem para preparar o caminho da salvação. São coisas maiores que a tua mente não alcança, que Deus ainda tem para entregar para mim e para você. E tudo isso Deus faz num cenário de contrariedade, porque você pensa que quando a promessa se cumprir, vai ser tudo chuchuzinho, vai estar tudo, olha, você vai estar na melhor performance da sua vida. E não. E não. É assim que Deus trabalha, para mostrar que a glória é dele. A honra é dele, a força é dele, a palavra é dele. Oh, aleluia, glória a Deus. Quando, já estou terminando, porque já passou, né, do horário. Quando Zacarias diz isso, como é que pode ser isso? Como é que eu posso ter certeza que isso é verdade, que vai acontecer isso assim? Gente, Gabriel olha para ele e fala assim, ô Zacarias, deixa eu te falar uma coisa, meu filho. Eu sou Gabriel, eu estou sempre na presença de Deus. Eu acho que se ele fosse carioca, ele dizia assim, tu acha que eu tenho tua vida? Ô Zacarias, tu acha que eu estou aqui, que eu não tenho mais o que fazer? Eu saí da presença do Eterno, ao qual eu sirvo continuamente, de noite e dia. Eu estou sempre na presença dele. Hoje, com exclusividade, se abre uma janela no tempo e ele diz, vai na terra e fala com Zacarias. Pode sair hoje na minha presença, Gabriel? É isso que eu quero que tu faças. Vai lá e avisa. O quê? Vai cair um eclipse na terra, vai cair um meteoro. Não. Fala que a mulher dele vai ter um filho. Fale que eu vou abrir o ventre de uma mulher. Oh, aleluia. Aleluia. E a consequência foi que ele ficou mudo. Com carinho, com amor de Cristo. Vire para essa pessoa que está do seu lado e fala assim, se não edifica, é melhor não falar nada.
O salmista diz: põe um guarda na tua boca. Põe um vigia na tua língua. Engole a língua, mas não deixa a boca semear a incredulidade. Não deixa. Morde a língua, mas não deixa a sentença da incredulidade sair da tua boca. Gabriel olhou e falou assim para ele: quer saber, isso vai parar agora. Porque incredulidade é contagiosa. É contaminante. Vem você cheio de fé, passa do lado de uma pessoa pessimista, que não tem visão espiritual. Por isso que a palavra diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente e são para quem? Os espirituais. Pare de comunicar coisas espirituais a pessoas carnais. Você só vai se desgastar. Você vai sentir a sua fé minar. Você vai começar a se sentir sugado. Porque não é a mesma vibe. Não é a mesma linguagem. Não é a mesma sintonia, o mesmo coração, a mesma fé. Então, Zacarias ficou mudo. Até acontecer, porque vai acontecer, linguarudo. Ô linguarudinha de Jesus, vai acontecer. Você acreditando ou não, duvidando ou não, vai acontecer. Profetiza na vida de quem está do teu lado. Vai acontecer, você querendo ou não. Aleluia! Depois ele vai para casa, mudo. As crianças estão aqui. Eu ia falar mudo, mas funcionando. Ele vai para casa mudo. Peguem um código. Mudo, mas funcionando. É mudo, mas está funcionando. A semente está com ele. A semente da palavra, da promessa está com ele. E ele lança a semente. E debaixo da palavra, a semente prospera. E Isabel engravida. E eu vou terminar essa palavra com o mistério do 5º mês de Isabel. Você quer conhecer o mistério do 5º mês de Isabel? Vocês nunca mais vão me chamar aqui, né? Estou sentindo isso. Estou sentindo isso. Hoje é sexta-feira, gente. Lá no mundo, o troço está só começando, tá? Vamos lá. O 5º mês de Isabel tem um mistério nisso. Até fechei, viu? Para vocês pensarem que está realmente terminando. Qual é o mistério do 5º mês? A Bíblia diz que Isabel engravida, mas ela não sai de casa até completar 5 meses. 5 meses. Que mulher de sabedoria extraordinária. Sabe o que acontece contigo e comigo? Você engravida, o projeto de Deus, você recebeu o positivo de Deus, você fez o teste e deu positivo, você, glória! Você sai espalhando para todo mundo. Todo mundo. Eu recebi meu positivo, desde dezembro. Estava falando com os pastores lá na sala. Eu falei, eu não vou contar. Eu vou esperar. Se você conta precocemente os projetos de Deus para a sua vida, você vai só se desgastar. Pode observar. Porque eles ainda não estão amadurecidos. Aí eles vão olhar assim, vocês imaginam uma mulher de idade avançada e grávida. Ela chega lá na aldeia e fala assim, gente, se alegrem comigo. O que foi? Estou grávida, todo mundo interna. Isabel surtou. Engravidou o quê? Não, Deus falou que eu estou grávida. Tem um neném na minha barriga. Chama o psiquiatra. Isabel, tadinha, ela não está aguentando a dor de não conseguir ter gerado. Ela já está variando coisa. Aí, daqui a pouco, Isabel fala, não, tem sim. Mulher, não tem nada. Isso é número 2. Isso é número 2, mulher.
Não, tem sim, eu estou sentindo. Sentindo o quê? Não tem evidência nenhuma da gravidez. Não tem evidência. Não tem como ver. Entenda que você está cercado de pessoas em uma sociedade que ama um espetáculo e que ama ver. Quer pagar para ver. Só acredita vendo. Mas você crê não vendo. Você recebe uma palavra sem ver. Por isso que você é tímido. E Deus está dizendo que tu vai ser um pregador sem ver. Aí se você vai debaixo da palavra e fala, eu vou aceitar pregar. Quando o pastor falar, eu vou aceitar, porque Deus falou que eu vou ser um pregador. Aí você faz assim, Neemias, filho de Acalias. É todo mundo. Ele não prega. Mas o que Deus falou de você? Que você prega. Só que ainda está amadurecendo, entendeu? Mas Deus já está vendo pronto. Por isso que Ele disse que você prega. E aí essa gravidez vai dar continuidade. Entende? Então Isabel falou, eu vou ficar quieta, porque senão o povo vai achar que eu estou maluca, vai mandar eu tomar Rivotril, vai me internar. Aí começa a aparecer aquela barriga, presta atenção. 3 meses eu já estava com a pança. Começa a aparecer aquela barriga. Tem um neném aqui dentro, gente. Isabel, leva no ginecologista, isso pode ser endometriose. Isso pode ser câncer. Pode ser um tumor. Não é? Isabel está variando. Não, bota a mão aqui. Não tem neném nenhum, Isabel. Bota a mão aqui. Não tem nada, Isabel. Você está vendo coisa. Deus falou que tem. Não, Isabel, isso é coisa da sua cabeça. Você tem que saber separar as coisas, Isabel. Mas não no 5º mês. Porque no 5º mês, mais ou menos ali por volta da 21ª, 22ª semana de gestação, e eu posso dizer com propriedade, porque eu já passei do 5º, o que começa a acontecer com a mulher? Ela vai fazer um exame do 2º trimestre chamado ultrassom morfológico. Já dá para ver o bebê todo formado lá dentro. No 5º mês, o bebê já tem ossos mais fortes e mais longos. Então, a mulher já sente o chute, a cotovelada, o soco, o neném lá dentro virado no giraia, no karatê. E não apenas a mulher pode sentir, mas quem está do lado de fora também pode. No 5º mês, os movimentos fetais já são evidentes. No 5º mês, não só você pode sentir e animar a sua fé, dizendo, tem neném mesmo aqui dentro. Está mexendo, eu estou sentindo. Mas quem duvidar, você diz assim, põe tua mão aqui, vem cá ver. Aí ele vai botar a mão, chama a parteira para testar. A parteira que sabe, entender, ela vai botar, meu Deus, tem uma cabeça. Estou sentindo a cabeça? Esse neném está sentado, ó, a cabeça dele está aqui. O bumbumzinho dele está aqui, eu estou sentindo. Bota a mão aqui agora, ele vai chutar. Meu Deus, chutou minha mão. Lá em casa é assim. Os meus filhos vêm botar a mão. Mãe, eu senti. Chega o pai, fala alguma coisa. Meu Deus, o pai falou, o neném mexe na hora. Então, por que ela sai de casa com 5 meses? Porque quem quiser invalidar o projeto de Deus na vida dela, vai ter que dar de cara com a realidade que está se mostrando. Vai ter que dar de cara com a evidência que agora é real. E ela pode dizer, então vem cá, bota a mão aqui. Eu deixo você botar a mão no meu João. Vem cá, se prepara, porque o meu João vem aí. E esse João não é só para mim, não, é para você também. Esse João vai ser compartilhado com o mundo. Aleluia. Fica de pé, por favor. Vamos orar. Aleluia. Eu vou resumir toda essa palavra de hoje para você entender. Você é um servo de Deus, uma serva de Deus. Você tem a linhagem de Jesus. Você é justo. Você tem se esforçado para servir a Deus. Mas nem você e a sua casa estão isentos das contrariedades da vida. Tem sempre um mas, tem sempre um porém.
Mas dentro desse mais e desse porém, Deus abre uma janela de oportunidade. E dentro dessa janela de oportunidade, vem uma revelação nova de Deus para a sua vida. Quando você pensa que é o fim, Deus está dizendo, só que está começando. Eu estava falando com a pastora Sabrina. Eu quis botar uma data para Deus, limite, para eu ter filho. Eu quis botar uma data limite. Eu falei com meu marido, decide logo se tu vai querer ter outro filho. Porque a idade já está, né, filho, indo embora. E se você pudesse decidir, decide logo, que quanto mais cedo a gente tiver, melhor. Ele olhou para a minha cara e não falou nada. Eu falei, pode falar uma idade, por favor? Porque eu já estou com 30 e lá vai. Aí ele virou e falou assim, vamos fazer o seguinte? Vamos botar a data limite aqui. 40 anos. Eu olhei para ele e falei, você está brincando, está de brinquedo with me. 40? Eu falei, meu filho, minha primeira filha, eu tinha 20 e poucos anos. Quando eu tiver 40, eu não quero estar tendo outro filho. Eu vou ter quase uma filha adulta. Com 40 anos, nem pensar. O céu. Peraí, deixa eu anotar aqui. Ela falou 40. Nem pensar, né? Ok, minha querida. Esse bebê, em nome de Jesus, nasce em agosto desse ano. Em setembro eu faço 42. Botou 2 aninhos a mais para humilhação. Eu senti isso. Eu senti que tu fizeste isso. Só para... Ó, fecha a boquinha aí. Quando eu pensei que a minha maternidade estava se encerrando, veio um projeto novo. Tu ainda serás mãe efetiva, relevante, por pelo menos mais 18 anos para frente. Ai, gente, eu passo na escolinha, vejo no maternal, é eu. Minha filha terminando já o 2º grau. Tá entendendo? Mas Deus também está me dando muito mais garra para eu ficar mais jovem, mais bonita, porque minha filha, vamos embora. Quando acabar essa gravidez, tu entra na academia, que tu não pode deixar a peteca cair, vamos embora. Meu marido emagreceu, não sei quantos quilos. Meu marido já emagreceu, gente, acho que uns 17 quilos ao todo. Falei para ele, caramba, amor, tu vai arrasar com esse bebê. Vai estar melhor do que quando tu estava mais novinho. O bichinho está correndo, o bichinho faz bike. Ele falou, não, tem que correr atrás dessa criança. Você pensa que vai morrer, né? Você pensa que esse casamento vai acabar, né? Você pensa que você não vai ter mais filho, né? As mulheres já estão preocupadas, Jesus. Tem mulher engravidando na menopausa. Fala, Jesus, comigo, passa para lá essa palavra, Jesus. Eu quero dizer para você que Deus faz o que Ele quer. Deus faz o que quer. E eu chego no pré-natal com meu barrigão. Aí o médico vai olhar assim. 6 gestações? 6 gestações, mãe? Eu, Vamos laquear? Aí eu falo, deixa a minha trompa em paz. Que eu não mando mais nela. Eu não mando nela. A janela da oportunidade está aberta. Junta com a tua casa, junta com o irmão. Não tem ninguém da minha família aqui. Tenho a família de Deus aqui, sim. Junta com a família de Deus. Tem uma janela de oportunidade. Você já está aí comendo meu fígado, porque eu já passei da hora. São quase 10 horas da noite. Mas Deus, só para compensar, Deus vai abrir uma janela de oportunidade hoje. Uma janela de oportunidade no altar do incenso. Eu estou querendo te dizer que entre hoje na oração. Entre nessa janela de oração que está se abrindo aqui agora. Pela fé, sinta a visita do Senhor
de maneira pessoal e diferenciada. Eu estou dizendo que é uma janela para pedir. Tem gente aqui que não consegue pedir nada para Deus porque você tem vergonha de pedir. Você fala: Deus, quem sou eu para te pedir isso? É tanta gente passando fome no mundo e eu te pedindo uma viagem para Disney. Gente, Deus é isso. Ei, deixa eu te falar. Aquilo que Deus tem poder para fazer na África, tem poder para fazer aqui. E Ele não precisa ficar contando moeda. Deus não precisa ficar apertado no recurso, porque se eu fizer por aquele, não vou poder fazer por aquele outro, não. Deus é recurso infinito. Ele é o dono do ouro e da prata. Hoje a janela é para você pedir algo para a tua casa. Algo para você. Você é muito bom para interceder pelos outros. Quando você ora por você, você fica com vergonha. Você fica com medo de pedir. Mas Deus está dizendo: pode pedir. Pode pedir. Eu sou teu pai. A mim cabe o sim e o não. Sou eu quem vou decidir se vou te dizer sim ou não. Mas o pedir é com você. Deixa a incredulidade lá fora. Joga ela lá fora. Eu quero falar para todos os pais, as mães, todos os filhos de todas as idades, crianças, adolescentes, jovens. Essa palavra é para vocês. Todos os avós, todos os tios e tias. Uma palavra para todos os casais, todos os maridos e todas as esposas. É a hora de você pedir. Entrega agora o pedido a Ele. Mulheres que desejam ter filhos. Mulheres que querem engravidar, mas têm sido assombradas pela esterilidade. Pastor, eu estou há 1 ano tentando. Eu estou há meses tentando. Eu vou no médico, não tem nada. Ele diz que está tudo bem comigo, está tudo bem com meu marido, mas não acontece. Ah, quem sabe é hoje uma janela de oportunidade. Eu quero profetizar sobre essa igreja que ela será uma igreja frutífera. Frutífera espiritualmente. Quero profetizar que essa igreja vai ser cheia de crianças. Cheia de crianças, berçário lotado, departamento infantil lotado. Nós vamos levantar uma geração nova aqui. Vai vir projeto novo para o Valqueire. Oh, aleluia. Quem sabe você hoje está mergulhado na desesperança total. Você diz: não tenho mais sonho. Cadê meus sonhos? Que sonho, mulher? Que sonho, homem? Não subiu ainda ao teu coração. Teu coração ainda não imaginou os projetos que o Senhor tem para você. Que haja nessa noite uma liberação para sonhar. Novos sonhos, novas realizações diante do Senhor. Aleluia, Pai, nós queremos te louvar. Nós queremos te bendizer pela tua presença aqui nesse lugar. Nós queremos te agradecer. Porque quando nós pensamos que é o fim, o Senhor se apresenta diante de nós e nos leva para um novo começo. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. E eu te peço, tira toda a incredulidade do nosso coração. Senhor, que possamos ficar maravilhados com aquilo que o Senhor vai fazer através da nossa casa e da nossa família. De novo, Senhor, nos ajuda, segura na nossa mão, para que possamos passar, Senhor, pelas adversidades da vida, de maneira digna, de maneira santa, de maneira justa, de maneira irrepreensível. Que as tensões que crescem dentro da família, tensões financeiras, problemas financeiros, Senhor, não sejam resolvidos com uma amante lá fora. Senhor, que toda a tensão emocional dessa casa encontre escape somente na Tua presença. Que não haja uso de bebidas alcoólicas, que não haja uso de drogas, ó Senhor, como fuga de realidade, relacionamentos extraconjugais. Senhor, nessa noite, dá saúde e equilíbrio a Teu povo, para passar por momentos difíceis com dignidade espiritual. Restaura casas, Senhor. Casas, Senhor, que passaram por ventos e sentem que sucumbiram, mas a misericórdia está aqui nessa noite. E levanta, ergue de novo casamentos que estão por um fio, Senhor. No nome de Jesus, Pai, te pedimos com humildade, Senhor.
Nos entrega o nosso João nessa noite. Nos entrega o teu João para as nossas vidas nessa noite. E que possamos administrar essa gravidez espiritual com fidelidade, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a esperar até o 5º mês, Senhor. E que no 5º mês, toda a aldeia possa se alegrar conosco. E possa tremer conosco. E possa adorar conosco, dizendo: a mão do Senhor fez isto. Foi a mão do Senhor que fez isto. No nome santo de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.